Eu tenho certeza que já existiu algum dia que você trabalhou igual um louco, trabalhou demais, muito esforço em muitas coisas. Óbvio que isso deveria te dar uma sensação positiva de dever cumprido, mas no fundo, nesse dia, você sentiu que você patinou e não saiu do lugar. O que será que pode ter acontecido? Eu tenho a minha hipótese aqui, que você foi eficiente, mas na coisa errada. É exatamente para você não permitir que isso aconteça e manter o seu foco naquilo que realmente é essencial que a gente vai ter a discussão do capítulo de hoje. Se isso é importante para você, então, senta aí na curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brainpower Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental e criador do método Foco Extremo. Esse é inclusive mais um dos capítulos dessa série Foco Extremo para você aprender mais a respeito do mecanismo atencional do seu cérebro e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre tempo. Esse tal tempo, né? O nosso ativo mais valioso disparado. Sinceramente, inclusive, eu não entendo porque os americanos gostam tanto da expressão tempo é dinheiro. Quando eu ouço isso, eu tenho vontade de perguntar para eles qual dessas duas opções eles prefeririam. $1 milhão e um dia de vida ou 1 milhão de dias de vida e $1. É muito fácil a escolha, não é mesmo? Qual dessas duas você preferiria? Eu não tenho dúvidas de que seria 1 milhão de dias e $1. Afinal, $1 milhão em um dia? Não há muito o que se fazer, não há o que se aproveitar. O tempo ele é muito mais valioso até do que $1 milhão. E isso é algo que a gente de fato precisa estar vigilante. Todos nós temos aqui um tempo pré-determinado neste planeta. Acabou o nosso tempo, acabou a nossa vida. Valorizar o tempo é uma forma de respeito à sua própria vida. Valorizar o momento presente. Quando você se propuser a fazer alguma coisa, realmente fazer aquilo e não permitir que a sua mente vá um pouquinho para uma distração, vai para outra coisa e aquilo que você realmente tinha que fazer fica de lado. Isso é desvalorizar o tempo. Inclusive eu ouço algumas pessoas dizendo: poxa André, eu estou procurando alguma coisa aqui para matar o meu tempo. Isso para mim é uma forma de suicídio. A pessoa pode não perceber, mas matar o tempo é matar, é eliminar, tirar um pedaço da própria vida. Agora, o outro lado é absolutamente positivo. Se liga só na sensação de dever cumprido quando você domina o seu dia e não o inverso. Não o dia te domina, mas você domina o seu dia. Veja só. E eu comecei a fazer tudo ao mesmo tempo e consegui comecei a me sentir super bem, apliquei todas as coisas do Pomodoro, fiz o meu... até coloquei aqui pra mostrar. Faz 2 semanas que eu tô fazendo isso. Todos os dias, todos os meus horários, conforme eu vou fazendo as atividades, eu vou riscando. E eu tenho me sentido ótima, vou riscando todas as coisas que eu tenho pra fazer. E coisas de trabalho e coisas não de trabalho. Então tem desde acordar e tomar café até tomar banho, horário. E tenho conseguido. E se eu não compro, eu vou riscando e jogando pra lá e jogando pra cá pra conseguir fazer tudo. Eu tenho me sentido dando conta de fazer tudo. E isso tá sendo muito legal. Eu tenho me sentido muito menos irritadiça e cansada no meu dia a dia. Eu tenho pensado em várias coisas do meu objetivo e eu comecei a escrever as coisas. Então, por exemplo, o programa era uma coisa que eu já faço, vai fazer 4 anos ano que vem, e faz um tempo que eu estava maturando a ideia de como podia melhorar ele, no que a gente podia transformar, e não saía, e escrevendo o objetivo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e o que fazer, e vendo as pessoas falarem aqui, foi que me atinou esse negócio de fazer o canal. Então, logo que eu comecei a fazer o curso e tinha aquela coisa de falar para as pessoas, eu comecei a contar para todo mundo. E agora eu já tenho data de estreia. E acho que essa animação e essa sensação de confiança e dar conta das coisas é uma das coisas que eu preciso agradecer. Show de bola! A Júlia Novaes foi aluna de um dos treinamentos do Brainpower e é exatamente essa sensação que eu gostaria que você tivesse. Mas eu quero que você tenha esta sensação também, só que para isso é fundamental que você não confunda duas palavras que muitas pessoas tratam como sinônimos: a eficiência e a eficácia. É de fato um erro acharmos que é a mesma coisa. Eficiência é você fazer certo as coisas.
Eficácia é você fazer as coisas certas. Eu vou repetir, a eficiência é você fazer certo as coisas. Não necessariamente aquela coisa que você é eficiente é a que de fato você deveria estar alocando o seu tempo. Então a eficiência é fazer certo as coisas, enquanto a eficácia é você saber as coisas certas e concluí-las. Por conta disso, a eficácia ela é muito mais importante do que a eficiência. A eficácia descreve a arte da obtenção de resultados corretos. Aqueles resultados que você sabe que se você atingir, você dará um pulo na sua vida, porque está direcionado a algo que é concreto, a algo que é tangível, pré-determinado por você. E a eficiência é a arte de você fazer aquilo de uma forma mais rápida. Agora, fazer algo, simplesmente fazer rápido por ser rápido, será que isso de fato é bom? Sinceramente, não sei. Se for a coisa correta, sim, fazer uma coisa correta mais rapidamente, aí sim é positivo. Mas, e se não for, não adianta nada ser eficiente naquilo que não faz sentido. Ou seja, a eficiência foca no melhor processo, no melhor jeito de você atingir algum objetivo, seja ele qual for, enquanto que a eficácia foca no resultado correto. Não importa o meio, mas você vai chegar naquele resultado. E é por isso, para deixar ainda mais explícito, eu vou deixar aqui em forma de pergunta ou até reflexão para você. De que adiantaria ter um processo incrível, um desenho perfeito de processo, do jeito que as coisas são feitas, para garantir que nenhum desperdício aconteça, que nenhum segundo seja perdido, mas este processo vai te levar a um objetivo errado. É exatamente isso que leva as pessoas a se tornarem os famosos falsos produtivos. O falso produtivo é aquele que é focado, concentrado, com uma agenda clara, ele é atento, ele é intenso, mas nas coisas erradas. Ele entende que isso é positivo, só que ele chega no final do dia com uma sensação de que muito foi feito e pouco conquistado. Essa, de fato, é a sensação da eficiência. Agora, obviamente, a eficiência junto com a eficácia, aí simplesmente não tem jeito, não tem para ninguém. A eficiência ela é muito importante, mas sem a eficácia, de nada adianta. E agora eu vou dizer aqui de um jeito um pouco diferente, até metafórico, para que você nunca mais se esqueça disso, inclusive lembre claramente a diferença entre eficácia e eficiência. É muito melhor você dar passos lentos, mas na direção certa, do que passos rápidos na direção errada. É exatamente isso que faz com que muitas pessoas sentem que elas se esforçam demais, elas andam demais, elas dão passos demais, mas elas, quando olham, às vezes estão até mais distantes do que elas estavam no começo do dia. Você ir de forma acelerada para o lugar errado vai te gerar uma sensação de desconexão, de que não valeu a pena nada daquilo que você fez. Por isso, a proposta deste capítulo é primeiro te fazer refletir sobre esse ponto, mas eu quero deixar aqui um desafio para você. Você topa esse desafio? Antes de ouvir qual é o desafio, quero que você embarque, entre no processo de desafio, porque se desafiar é exatamente o que faz a gente crescer. Sem desafios, nós não crescemos. Então guarde isso e já tome aí a decisão se você vai participar, se valorizar o seu tempo é importante para você. Então vamos lá, o desafio basicamente é um processo reflexivo para você ter mais clareza de você com você mesmo. E é basicamente este o processo que você vai fazer. São algumas etapas. A primeira etapa é você fazer uma lista das top 5 atividades. As atividades que você mais faz na sua rotina, com mais frequência. 5 atividades que você faz ou todos os dias ou quase todos os dias. Quais são essas atividades? Então esse é o passo número 1, você vai ter que talvez agora só anotar que esse é o passo e depois refletir quais são essas 5 atividades que você mais faz na sua rotina. Uma vez que você tem isso, a gente vai para o passo 2, que é uma avaliação a respeito destes 5 elementos. Então vamos lá. Supondo que você continue fazendo estas mesmas 5 atividades, igualzinho, sem mudar absolutamente nada, ao longo de 5, 10 anos. Vamos pensar em 10 anos. Como estará a sua vida? Será que de fato você estará ali com uma vida que corresponde àquilo que você quer? Ou a sua vida será a mesma? Ou ainda, talvez até pior. Essa é a segunda etapa. Então, uma vez que você tem a lista, faça essa ponderação, essa reflexão de que se você mantiver essas 5 atividades como as mais frequentes para você, como estará a sua vida em 10 anos? A foto disso é algo que te agrada ou é algo que você
mudaria. Porque aqui vem o ponto central. Se nessas top 5 atividades você não tem pelo menos, mas pelo menos mesmo, pelo menos 2 atividades que mudarão a sua vida na direção daquilo que você deseja, alerta vermelho. Se você tem 5 atividades que não te levam nessa direção, o alerta vermelho piscando. Pelo menos 2. O ideal é que você tenha ali 3, 4 ou até, se você conseguir, não tiver obviamente outras atribuições burocráticas, mas máximo possível. Óbvio que os 5 talvez seja um tanto quanto utópico, mas 4, 3, 2 no mínimo. Menos do que isso, você vai ter aquela sensação de estar patinando, de estar sendo altamente eficiente, mas nas coisas erradas. E essa é a intenção deste capítulo, de trazer aqui uma reflexão ou até, de repente, um choque de realidade, mas você precisa disso. É você contra você que vai conseguir ajustar este processo. Afinal, você é nada mais do que aquilo que você foca. Do mesmo jeito que o seu corpo representa aquilo que você ingere, mentalmente você é aquilo que você foca. E os seus resultados, naturalmente, são exatamente e diretamente proporcionais àquilo que você foca. Só que isso não precisa ser aleatório. Nós somos maiores do que o nosso cérebro. É verdade que o nosso cérebro repete os padrões que você foi criando, implementando consciente ou inconscientemente ao longo da sua vida. O que virou a sua rotina é o que o seu cérebro tenderá a fazer de forma natural. Se te larga por aí, você segue repetindo as mesmas coisas, da mesma maneira que você programou o seu cérebro. Porém, você, do mesmo jeito que programou desta maneira, você pode sim reprogramá-lo para que ele de fato aloque o foco, tenha muito mais foco, muito mais intensidade e realmente faça muito mais. Mas da mesma maneira que você o programou, você pode sim reprogramá-lo para ter muito mais foco quando você realmente sentar para fazer alguma coisa, valorizar aquele seu tempo. Agora, isso só é possível se a gente entende como funciona o mecanismo atencional do seu cérebro e se você tem conhecimento de ferramentas corretas e adequadas, além de, obviamente, vontade de mudar. Não adianta nada conhecer as ferramentas, conhecer o funcionamento do seu cérebro e não ter vontade. Agora, se você realmente tem este desejo e essa vontade de mudar, o papel do Brain Power é exatamente te ajudar neste processo. E é exatamente por isso que eu sempre digo, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Não adianta nada a gente querer desejar alguma coisa. É legal desejar, mas não adianta. Você não cria você. O que você cria são os seus padrões e os padrões que você repete diariamente são exatamente aqueles que criarão você. O risco de criar padrões de forma equivocada ou até de forma inconsciente é, em alguns anos, você olhar para trás e falar: cara, olha só o que eu virei. É exatamente por conta disso que os alunos do Brain Power, eles gravam tantos depoimentos e sempre há um brilho enorme nos olhos de cada um. Isso acontece porque eles basicamente ficam no controle deste processo. Quando você controla os padrões que você cria, que ultimamente criarão você, isso é altamente libertador. Então, se você não quer ficar preso nos padrões que você criou até hoje, especialmente no controle do seu foco, da sua atenção, então esse é exatamente o chamado do treinamento laboratório Foco Extremo, cujas inscrições estão oficialmente abertas nesta semana. As inscrições abrem apenas algumas vezes no ano e essa é a hora, essa é a semana, se isso é relevante para você realmente valorizar o seu tempo. Então, não perca tempo e aprenda de uma vez por todas a bloquear e proteger o seu espaço atencional e depois de você fazer isso, depois de criar uma proteção, uma blindagem do seu foco, a ideia sim é expandi-lo, para você conseguir ter mais foco por mais tempo, com mais profundidade. Essa é a equação. Primeiro, proteger o seu nível de foco atual e depois a gente vai sim expandi-lo e os impactos disso, obviamente, são nas mais diversas áreas. Mais produtividade, mais memória aparente, porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem memória, mas isso nada mais é do que uma consequência. Afinal, se a gente não focou em alguma coisa, aquilo sequer entrou para dentro do nosso cérebro. Como é que a gente pode dizer que a gente não lembra daquilo? Na verdade, aquilo jamais esteve dentro da gente. Então, mais produtividade, mais memória, mais criatividade, de fato, você começa a ter gestão, você começa a ter o que eu chamo de tração. Você senta para fazer algo e aquilo é feito. E conforme você vai fazendo isso dia a dia, as coisas vão acontecendo, você vai construindo, você vai esculpindo a sua realidade. É exatamente por conta disso que a gente vê nos depoimentos tantas mudanças em tantas esferas nas vidas das pessoas. Eu vou deixar então aqui no final do capítulo de hoje para você poder avaliar com carinho algumas dessas histórias. São pessoas que pararam de torcer ou até buscar milagres e começaram a agir na
causa, na criação de novos hábitos, novos padrões, canalizando a atenção, energia e o foco na direção correta. Afinal, um hábito só se forma com a repetição e a consistência. Por isso, o capítulo de hoje, além da reflexão que você teve a respeito das 5 atividades, da importância da eficiência e da eficácia combinadas, é também um capítulo de alerta, é um aviso para que, caso isso seja importante para você, você então não deixe essa chance de entrar nesse laboratório, simplesmente passar, porque a gente vai fechar essa turma novamente, assim como ela estava fechada até agora. Então, para isso, entra aqui brainpower.com.br/foco extremo, lá você vai ver um vídeo que vai explicar exatamente como todo treinamento funciona, quais são os detalhes, quais são os módulos, quais são os bônus, e embarque nessa jornada. Afinal, senão o que vai acontecer é que daqui a 6 meses ou um ano você vai ver mais umas centenas e centenas de depoimentos de outras pessoas e não o seu. E eu adoraria de coração ver o seu depoimento, a sua transformação. É exatamente esse o motivo que move o Brain Power. Por isso, te espero lá do outro lado, o lado de dentro do treinamento. E hoje, então, é o dia que mais faz sentido a frase que eu termino todos os dias. O seu futuro começa hoje. Te espero lá dentro da turma. No brain, no gain. Até lá. Em 2013 eu fui diagnosticada como DDA, né? Déficit de atenção. E na época eu comecei a tomar vários remédios pesados, muitos pesados, muito. E concurso, agora eu foco. Simplesmente eu foco. Meu texto tá melhor. Ele tá mais profundo, tudo ficou mais fácil o concurso. Tudo que eu faço ficou mais fácil. Arrumar casa tá fácil, trabalhar tá fácil, os textos estão fáceis, dar conta das atividades, tudo ficou fácil, não sei, assim, tudo ficou fácil. Eu tenho me sentido dando conta de fazer tudo, e isso tá sendo muito legal. E, incrivelmente, eu consigo produzir no meu trabalho o mesmo que eu produzia antes, só que agora na metade do tempo. Meu foco aumentou, minha concentração aumentou. O André realmente traz muitos instrumentos para isso. Isso, assim, trouxe para mim um ganho de produtividade muito grande. Eu consegui terminar um livro que eu estava escrevendo em conjunto com os colegas e já mandei o para a editora, então isso para mim foi assim, nossa, foi uma grande realização. Isso mudou consideravelmente a minha produtividade, tanto em termos de boa produtividade, como principalmente no tempo que eu produzo. E as pessoas começaram a falar muito, assim, nossa senhora, mas você está produzindo muito rápido, mas você é uma máquina, mas, né, aquilo tudo que o André diz, que a gente vai ouvir, realmente eu comecei a ouvir isso. E foi engraçado, assim, porque não é que eu busquei isso, eu realmente comecei a tirar as distrações. Então eu fazia o que era urgente e o que era importante acabava ficando para depois, ou para nunca. Então isso tudo melhorou muito, eu tenho muito mais energia, eu procrastino muito menos, eu faço as coisas que são urgentes e faço as coisas que são importantes, e ainda sobra tempo para fazer aquelas que não são nem urgentes, nem tão importantes. Uma coisa muito legal assim que eu tenho percebido é que eu tô conseguindo ter mais foco, né, nas coisas que eu tô tocando, né? Em algumas vezes eu consegui me perceber naquele estado de flow que o André tanto fala, né? Então o foco chega a ser tão grande que é como se o tempo ficasse mais lento e você também ficasse desconectado do mundo ao redor, né? Então nada do que acontece ao redor acaba incomodando você, te afetando de alguma forma, né? Isso também é uma coisa muito legal. Mas o que mais me encantou no curso foram duas coisas, na verdade. A metodologia que o André usa e que você consegue ver o que está por trás daqueles instrumentos, daquelas ferramentas. Você consegue saber que aquilo realmente vai funcionar, porque ele explica como isso vai funcionar na sua mente, no seu cérebro, que isso é orgânico. Então isso, para mim, que sou muito racional, traz uma credibilidade enorme. Eu sou uma executora mais ágil, tenho mais agilidade, mais rapidez. E eu devo isso ao curso, né? De me conhecer o processamento do meu cérebro, a questão do foco. Gente, aquela lição do foco foi super importante para mim. Trabalho no mundo corporativo
E há 6 meses, né, 5 meses atrás, aí tive um feedback bastante negativo, né? Porque as minhas entregas eram bastante demoradas, né? Pensei até que ia ser demitido. Até coloquei aqui pra mostrar. Faz 2 semanas que eu tô fazendo isso. Todos os dias, todos os meus horários, conforme eu vou fazendo as atividades, eu vou riscando. E eu tenho me sentido ótima, vou riscando todas as coisas que eu tenho pra fazer. O curso realmente foi uma virada de chave, né? O curso realmente assim, mudou completamente a minha vida, né? Porque quando eu comecei a fazer o curso, eu não tinha foco. Hoje, apesar de estar trabalhando até mais, fazendo muito mais atividades do que antes, eu me sinto muito mais energizada do que cansada. Eu ganhei muito mais foco, muito mais direcionamento, né? Eu estou presente, por exemplo, numa reunião, eu não me distraio mais, nem em pensamento. Quando eu estou na reunião, eu realmente estou na reunião. Quando eu estou dando um feedback para alguém, então realmente estou ali presente, estou ouvindo, né? Então isso realmente alavancou bastante a minha confiança. Eu vejo aí como o principal benefício que eu já colhi a partir do foco. Eu consigo focar no que eu me proponho a fazer. Por exemplo, não importa as notificações que cheguem no WhatsApp ou nas redes sociais, quais forem, eu vou dar seguimento ao que eu estou fazendo. E quando foi essa semana, né, tive um feedback extremamente positivo do meu chefe, falando que eu me desenvolvi demais, né, em pouco tempo, né, o que tinha acontecido e tal. Eu acho que a questão da mudança do foco foi muito importante para mim, acalmou meus pensamentos, né, então eu consegui manter as minhas energias centralizadas em um único objetivo. Então, a hora que começou o curso, foram mudanças muito rápidas, muito rápidas. E assim, foi como se eu saísse do banco do passageiro aqui e assumisse o volante de uma nave espacial que era o meu cérebro. Então, hoje, a maior transformação para mim do curso é a seguinte: hoje eu sou senhor do meu destino. Eu comando o meu cérebro e não meu cérebro me comanda. Antes do curso, eu não conseguia manter o foco no estudo. Apesar de gostar de estudar, eu não conseguia manter o determinado foco em um determinado concurso. Então surgia a notícia de um concurso que ia sair, eu começava o processo de decisão, né? Meu cérebro ficava naquela, mantenha esse concurso, eu vou para o outro. E isso me tomava muita energia, me desgastava bastante. E um dos efeitos do curso já foi terminar o próprio curso. Consegui criar um espaço na minha agenda que eu nunca imaginei que eu fosse capaz. Eu fui lá e fiz a aula e foi ótimo. Essa é minha cachorrinha. E consegui terminar todas as coisas que eu tinha que fazer. Estava no meio de uma entrega de um projeto de 12 meses e eu comecei a fazer tudo ao mesmo tempo e consegui, e comecei a me sentir super bem. Eu estava perdendo bastante o foco. Isso foi uma das minhas superações, porque eu era bem viciadinha em Facebook. Só usar minha força, minha energia, né, para aquilo que fazia sentido para mim, para aquilo que realmente eu queria, para aquilo que realmente é o meu foco, é o meu objetivo. E isso gerou grandes transformações. Isso me tornou bem mais produtivo. Voltei a cuidar do meu corpo, já estou há 2 meses fazendo academia sem desistir e está sendo bem bacana. Consegui achar tempo no meu dia para poder fazer isso. E nem atrapalhar meu relacionamento com meu filho, porque às vezes apitava lá, estava brincando e ia lá ver. Agora não, eu brinco com meu filho, quando eu termino eu vou lá e vejo as coisas que eu preciso dar uma olhadinha. Gente, se joga nesse curso.